Assista a seguir Fundamentos da Autoridade do Nome de Jesus. Bem, olá queridos, graça e paz, muito bom dia. Vamos então dar sequência à nossa leitura das Escrituras Sagradas do Novo Testamento, que nós estamos estudando em Lucas. A maneira como enxergar as coisas, interpretar as coisas, ela traz para nós uma cura. A base das enfermidades é a má interpretação, a má forma de entender, concluir e levar o entendimento das questões. Da mesma forma, quando se entende, se compreende o objetivo na visão de Deus, da forma qual Deus enxerga, a interpretação correta, ela traz cura, solução e restauração e restituição para todo o indivíduo. Nós vamos então dar sequência hoje em Lucas, estamos no capítulo 10 e vamos reforçar um pouquinho a partir do verso de número 17, onde nós vamos ver algumas interpretações de Jesus específicas naquilo que é a vontade dele, o querer dele, trabalhando para o Pai e ensinando os seus filhos e preparando a mentalidade dos seus filhos para trabalhar para o Pai também. Vamos fazer primeiro uma oração, pedir a Deus que esteja conosco, que Ele venha nos abençoar, que Ele venha nos instruir no seu querer, na sua vontade, para com as nossas vidas. Orar e pedir ao Senhor que venha estar conosco. Pai, nós te agradecemos por esses momentos diante de Ti, nós te louvamos por Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Meu Deus, nós te agradecemos por todo o Teu poder, Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor realiza e Pai. Nós pedimos que o Senhor venha nos ensinar e ter a liberdade completa, Pai, de fazer o Teu querer, a Tua vontade. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade completa. Jesus, o Senhor tem liberdade. Por Tua misericórdia, por Tua graça, faz a Tua obra, Senhor. É o que nós pedimos, ser conosco e te agradecemos, colocando diante de Ti entregues esses momentos na Tua presença. Amém e amém. Amém, meus queridos? Então nós vamos dar continuidade aqui a um processo interessante sobre a forma de Jesus pensar, a forma de Deus considerar as coisas. Além dela trazer alegria, além dela trazer cura, ela traz uma proteção incrível contra todas as enfermidades, todas as feridas, né, emocionais, primeiro intelectuais, depois se geram feridas emocionais que geram feridas circunstanciais e físicas. E tudo isso é evitado, tudo isso é realmente se precavido desse tipo de destruição quando o indivíduo ele entende o pensar de Deus. Nós vamos hoje compreender uma questão muito interessante sobre por que no final do capítulo 10, que nós já passamos por ele, diz que muitos profetas, muitos reis desejavam ver o que ali se estava vendo, tanto no tempo de Jesus como no nosso tempo hoje. Por que muitos profetas e reis queriam estar vivendo no nosso lugar, no nosso tempo? O que é que eles queriam que nós temos e talvez por alguma questão nós ainda não estamos enxergando? Essa maravilha que os profetas queriam muito ver nos nossos dias, ok? Então nós vamos compreender aqui um pouquinho mais daquilo que é a forma de interpretar, de considerar. Não é só interpretar, mas considerar para o ajuste nosso da mentalidade realmente correta, tanto quanto Deus é e tem, né? Então, quando os 70 que foram comissionados por Jesus para fazer a obra de cura, libertação e de evangelismo voltaram, verso 17 diz, voltaram os 70 com alegria. Então, por que alegria? Porque houve um resultado, né? Dizendo, Senhor, pelo Teu nome, pela Tua essência, até os demônios se nos submetem. Então, eles voltaram falando da essência de Jesus, a essência que Jesus tinha imposto a mão sobre eles e disse, ides, porque eu vos dou poder e ensinai o evangelho, pregai, batizai, expulsai, repreendei os demônios, curai os enfermos. Quando eles voltaram alegres e falando desse ponto. Qual o ponto? A essência do nome de Jesus. A essência que havia em Jesus estava realmente ativa. Ela estava atuante, ela estava exercendo efeitos. Ela estava operando milagres, ela estava expulsando demônios.
ela estava colocando para fora aquilo que não podia, ela estava edificando aquilo que era necessário. Eles voltaram maravilhados e falando agora, estamos tendo algo diferenciado. Esse nome faz maravilhas, esse nome faz a diferença, esse nome realiza prodígios. Essa essência, porque nome nas escrituras significa essência, essa essência ela funciona e ela está funcionando. Se ela está funcionando, ela está realizando coisas, e as coisas que ela está realizando está demais. Está maravilhoso ver o que Jesus está fazendo. Os 70 voltaram maravilhados por aquilo que eles receberam de Jesus, levaram, falaram, anunciaram, oraram, repreenderam, clamaram, expulsaram, e se aconteceu os milagres. Então eles disseram, agora nós temos algo que é impressionante e funciona. Quando voltaram maravilhados, dizendo para Jesus, até os demônios nos submetem. Jesus disse, eu vi Satanás cair como raio do céu. O que Jesus estava dizendo? O poder que vocês estão utilizando é uma autoridade de Deus que está com o Pai e que estava desde o princípio, incluso antes de tudo ser formado, incluso no dia em que a autoridade derrubou aquele que era anjo de luz e foi expulso, se tornando Satanás. Jesus estava falando sobre a própria essência do poder do seu nome, dizendo que a essência do poder do seu nome ela não é dividida em fragmentos, um pouquinho para os homens da terra e maior lá no céu. Não. O mesmo tanto de intensidade que um poder de Deus expulsou Satanás, um anjo que era poderoso nos céus e derrubou ele e tirou ele dos céus, esse mesmo poder de intensidade ele não reduz quando ele chega na terra. Ele não diminui a capacidade do nome de Jesus quando chega na terra, não. Ele não diminui o efeito dele quando chega na terra. Ao contrário, é o mesmo poder. O que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos? O mesmo poder que expulsou Satanás lá nos céus é o mesmo poder que é vos dado. É o mesmo poder que vocês estão recebendo. É o mesmo Deus que está em vós, é o mesmo poder que está em vós e que expulsa qualquer coisa que precisar na terra. Porque esse poder expulsou um anjo que estava querendo ser melhor que Deus no céu, expulsa qualquer coisa que quer ser melhor que Deus em qualquer lugar do universo fora dele, incluso na terra. Então Jesus começa a falar sobre a eficácia do seu nome, do seu poder, que ela não é diferenciada, né, pelo fato de viajar lá do céu, chegar no universo, e chegar no planeta Terra, e chegar na Terra entre os homens, ele não vai desgastando conforme a viagem, né? Não vai perdendo efeito de poder conforme vai viajando, chegando na Terra, para fazer efeito sobre as questões humanas, questões físicas, questões geográficas, de matéria da geografia, questões ambientais e questões espirituais dos próprios espíritos destrutivos. Repreendendo esses espíritos destrutivos, o poder de Deus não perde fragmento de intensidade por questão de viagem, de sair do céu e chegar no planeta, não perde poder. É o mesmo poder que expulsou Satanás dos céus, com a mesma força, gravidade, intensidade, amplitude, profundidade, capacidade, raiz. Quando ele disse haja e houve todas as coisas no universo, houve todas as coisas sobre a Terra, sobre o sistema solar, sobre tudo que ele criou, a mesma capacidade quando ele disse haja, é a mesma capacidade, intensidade de poder, sem nenhum desgaste, porque Deus não se cansa, não perde força, não perde, né? Um dia ele estava mais jovem, então ele estava mais forte, agora ele está ficando mais velho, ele está mais cansado. Deus não tem canseira. O corpo dele não sofre desgaste. Nós estamos num planeta que sofre desgaste no corpo físico. Deus não está nesse planeta. Deus não foi criado com limitações de matéria física. Então ele tem a mesma intensidade do poder. E o mesmo poder que expulsou Satanás é o mesmo que expulsa qualquer reação
que quer ser melhor que Deus. Sobre os céus, sobre a terra, debaixo da terra, sobre os mares, sobre as placas tectônicas, sobre as profundezas dos abismos da terra. O mesmo poder que expulsou Satanás nos céus, esse mesmo poder veio para a terra e ele expulsa qualquer coisa que quer ser melhor que Deus. Então, muito interessante quando Jesus começa a dizer: este é o mesmo poder de quando eu vi Satanás como um raio cair dos céus. Eu vos dei esse poder, Jesus diz. Eu vos dei essa autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, qual que é o nosso chamado? Quando Jesus diz: ide, eu vos chamei para que deis fruto, vosso fruto permaneça. Um deles é pisar serpentes. É por isso que as serpentes chegam nos nossos pés. Um deles é pisar escorpiões. Nós somos chamados por Deus para esmagar serpentes, para esmagar escorpiões. Que tipo de serpente é essa? Uma vez que nós estamos vendo que a alma, ela constitui a primeira base dela, a mente. Da mente vem reações, emoções, sentimentos, querer, mas a primeira base, funcionalidade é a mente. E a primeira base que Jesus veio foi para salvar as almas, ele veio acertar o ajuste mental. Quando ele veio lidar com serpentes e escorpiões, é questão de mentalidade destrutiva. E aí ele veio nos chamando, nos dando autoridade para pisar serpentes, para pisar escorpiões. Nós somos chamados para esmagar serpentes. Nós somos chamados para esmagar escorpiões. E o que diz aqui? E além dessas duas, toda a força do inimigo. Nós somos chamados para esmagar. Mas está isso na nossa capacidade? Não. Está no nome do Senhor Jesus. Está na essência. Nome significa essência. Toda a essência do Senhor Jesus Cristo, toda a essência da palavra, toda a essência do verbo, toda a essência profética do verbo, porque o verbo se fez carne, ele se ativou para mover-se em ação e realizar obras. Então é a palavra profética, a palavra rema, a palavra que se dá uma ação. Ela veio para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Por isso que Jesus, em outra passagem, disse: eu vim desfazer as obras do diabo. Por quê? Porque o poder da essência de toda a palavra, incluso do mover profético, ele desfaz serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Não tem nada a ver com o rosto de um indivíduo físico. Tem a ver com espíritos de regiões celestiais, espirituais, destrutivas, hostes, feitos, hábitos da maldade, de destruição do mal. Realmente, ele veio destruir toda a força do inimigo. E nada, Jesus disse para aqueles discípulos, vos fará dano algum. Isso não faz dano a quem está dentro do meio do verbo, da essência de Jesus, o meio profético. Quem está no meio profético não sofre dano algum quanto aos dardos do inimigo. Porque o meio profético, ele repele toda ação inimiga. Ele destrói toda ação inimiga. Ele é o próprio fogo consumidor contra espíritos destrutivos. Então, Jesus diz, isso é o mesmo poder. É o poder que expulsou Satanás dos céus. Não é nada menos que isso que Deus enviou para os seus filhos na terra. Porque Deus não é medíocre. Deus não é mediano. Deus não vai dar um poderzinho assim, daqueles pequenininhos, quando você estiver quase capengando, aí você clama. Não. Poder de Deus é grande, obra de Deus é grande, auxílio de Deus é pleno. A ativação de Deus é completa. Então, quando ele envia um poder, é para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Mas será que os seus filhos são prontos para lidar com toda a força do inimigo? Será que nós estamos prontos para pisar toda a serpente? Ou de vez em quando alguma serpente dá, mas todas não. Será que nós estamos dispostos a pisar todos os escorpiões? De vez em quando um escorpião a gente mata, mas de vez em quando, todos não. Jesus diz, eu vos dei autoridade para pisar
serpentes e escorpiões, ou seja, o que aparecer na sua frente, e toda a força do inimigo que aparecer na sua frente. E no poder da autoridade, no mover profético, nada vos fará dano algum. Este é o anel de aliança dado à noiva de Cristo. Esse é o anel do poder. E aí, o que acontece? Jesus diz, isso é real. Porque Deus não pegou um outro poder para enviar para os seus filhos na terra e disse, o verdadeiro meu fica comigo, eu fico com o original, eu mando o falsificado lá para a terra. Não. O mesmo poder que expulsou Satanás dos céus é o mesmo que está conosco, porque o mesmo Deus está conosco. Ele não é duas personalidades. Uma ele é efetivado e poderoso no céu, outro aqui na terra de vez em quando. Não, ele é o mesmo. Então é o mesmo poder que foi nos dado. E aí diz aqui Jesus, mas não vos alegreis por isso. Expulsar demônios para Jesus não era a maior alegria. Por quê? Porque demônio ele existe para ser expulso. Destruição existe para ser expulso, né? Obras malignas existem para ser desfeitas. Quem vai ganhar no final? O Apocalipse disse, Jesus, o poder da palavra profética, o Senhor Deus que criou os céus e a terra. Ele vai surgir e resplandecer e restaurar, né? Fazer um novo céu e nova terra, nos arrebatar e habitar conosco. Quem vai vencer o mal é Deus. Então o mal não é a última coisa da existência, ele não vai viver para sempre. A maldade, a necessidade, né? A enfermidade, a fraqueza, ela não vai ficar para sempre na terra. Por que ela não vai ficar para sempre? Porque quem vence é Deus, e Deus não é fraco. Deus é aquele Deus de todo o poder, debaixo dos céus, acima dos céus, em toda a terra. E aí, nós vemos aqui que ele disse, não vos alegreis, porque os espíritos submetem. Isso é o mínimo que se faz no reino de Deus. É pôr maldade para fora, destruição para fora, mentira para fora. É pôr todo espírito contrário para fora. É pôr toda contenda para fora. É colocar toda a falsidade para fora, toda mentira para fora, todo engano para fora, toda esquematização da maldade para fora, transparentemente. Isso é o mínimo que o reino de Deus em seu poder, o poder de Jesus faz. Então não vos alegrei por isso, isso é muito pouco. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes, as vossas essências, porque nome é essência, escritos. E aqui a palavra escritos é interessante porque ela significa marcar. Quando você está escrevendo, você está marcando. Ele disse, alegrai-vos porque os vossos nomes estão marcados nos céus. Como assim? Nome é essência, essência marcada no céu. A própria palavra diz quando Deus estava vendo a vida de Jó e disse a Satanás, você viu meu servo Jó? Ou seja, a nossa essência, a nossa vida, a nossa forma de reagir, ela é marcada nos céus. Ela é marcada aos olhos de Deus. Deus está vendo. E Ele ama o nosso espírito, a nossa alma. E Ele marca a palavra dEle em nós. E nós temos agora em nossa essência a marca do reino de Deus. E o que nós reagimos está reagindo diretamente nos céus. Então os vossos nomes, a vossa essência está marcada, escrita, marcada, coligada, junto, unido, com unicidade ao Espírito Santo de Deus, ao próprio céu, nos céus. Então nós somos espíritos vivos que estão coligados no livro da vida, da essência de Deus, e estamos coligados com o nosso espírito nos céus. Estamos já no reino, já estamos coligados no céu. Essa verdadeira alegria. Por que Jesus disse que essa verdadeira alegria? E aqui vem a interpretação específica do Senhor. Porque além de nós já estarmos vivendo o reino, que é as essências de Deus, nós na essência de Jesus temos muito o que aprender e muito o que realizar. Aprendendo como usar o efeito do nome da essência de Jesus.
aprender como usar a essência de Jesus é algo extremamente poderoso, porque o mínimo que se faz é pisar todas as serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Imagine o máximo que se faz com o poder da essência de Jesus. O máximo que se faz com o poder da essência de Jesus é edificação, reconciliação, restituição, restauração de tudo e de todas as coisas em Deus. E saber utilizar este poder e este nome nas coisas, nas áreas, nas circunstâncias, entre as pessoas, nos temas, nos assuntos, nos desafios, é algo que nós entramos para a escola do Espírito Santo, para aprender a utilizar poder. Nós entramos na escola do Espírito Santo para aprender a utilizar essência viva, para os nossos nomes, nossas essências estarem escritos, marcados nos céus, nos poderes de Deus. Para nós começarmos a utilizar esses poderes dos céus, os poderes de Deus, e começarmos a discernir e realizar obras como Jesus. É mais do que simplesmente expulsar demônios. Pisar serpentes e escorpiões é mais do que lidar com toda a força do inimigo. A maior alegria é quando a nossa essência está coligada nos céus. Então aí tem mais coisas para fazer, quando a mentalidade do cristão começa a não ficar preocupado com o que o diabo faz, mas além de expulsá-lo, começar a entender o que ele tem que fazer com a essência poderosa, criativa e de ressurreição de Deus, que está sobre a nossa essência, o nosso nome, o nosso espírito coligado aos céus. Essa é a verdadeira alegria de Jesus e é que Ele espera que nós venhamos a começar na nossa mente a entender. Então Jesus se alegrou. Por quê? Não era só porque os demônios estavam sendo expulsos, mas porque aqueles discípulos, aqueles 70 discípulos, estavam começando a exercitar a prática de receber a essência do nome de Jesus. A prática de começar a lidar com poderes de Jesus. Lidar com poderes de Jesus é muito mais do que apenas expulsar demônios e desfazer toda a força do inimigo. Então aí Jesus mostrou a verdadeira alegria. Naquela mesma hora, alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que concedeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. O que ele estava dizendo? Aqueles que se dominam por própria mente escolhida, sábios e inteligentes, não vão conseguir ver isso. Mas aqueles que estão prontos para viver aprendendo, sendo como uma criança, crescendo na presença de Deus e com Deus, vão encontrar os poderes de Deus, vão encontrar as essências de Deus, vão encontrar as autoridades de Deus e vão ser revelados, vão receber as revelações de Deus, a qual o Pai revelou às criancinhas, aqueles que querem ser simples, acolhedores e crescerem em Deus, acolherem realmente a Deus na genuína interpretação que Ele é. Assim é o Pai, fonte, porque assim te aprouve. Tudo me foi entregue por meu Pai. Então Jesus está dizendo, eu tenho todo o poder que foi entregue. E agora esse poder está sendo compartilhado com os seres humanos que se entregarem a serem filhos de Deus por Cristo, serem lavados no espírito e na alma pelo sangue, o sacrifício eterno que foi feito. Quando ele recebe essa representação que Jesus fez para o Pai, e por Jesus ele recebe o perdão, então ele está novo em Deus e pronto para utilizar os poderes de Deus. E aí, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho. Coligação de convivência, coligação de dia a dia e coligação de poder e unicidade. E esse poder ele só funciona com unicidade. Se nós não temos o nosso espírito na nossa alma, na nossa essência, que é o nosso nome,
coligação de seres escritos marcados com unicidade nos céus com Deus, se nós não temos essa unicidade com Deus, não conseguimos conhecer o Pai, nem conseguimos conhecer o Filho, nem o amor, que é o Pai, a fonte de amor, nem a essência do poder, que é Jesus, a fonte externa de lidar com as coisas físicas. Jesus lida com as coisas físicas, as matérias físicas. Então, ninguém conhece o Pai, a fonte, e nem o Filho, senão aquele a quem o Filho o quiser revelar. A convivência contínua o revela. Então, voltando-se para os discípulos, disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem e vós que vedes. Porque vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. O que significa isso? O que os profetas queriam ver? Eles queriam ver o momento em que o poder do efeito da palavra de Deus, da interpretação de Deus, da interpretação da palavra a respeito de todos os detalhes das coisas humanas, dos conflitos humanos, dos desafios humanos, das intrigas humanas, todas elas seriam esclarecidas nas essências de Deus. Todas elas seriam curadas, interpretadas corretamente nas essências de Deus. Todas elas seriam saradas nas essências de Deus. Eles queriam, os profetas e reis, ver o dia que o poder da palavra seria completo para o efeito de resolução, luz, saída e solução de todas as causas sobre a terra e sobre a humanidade. Esse era o desejo dos profetas, ver o dia que o efeito da palavra adentraria a todos os desafios humanos. Isso foi uma promessa que Deus fez a Davi, e essa promessa continua. O reino da essência, o reino da palavra de Deus, ele vem e cada dia ele se aproxima da terra para ser pleno, e chegará um momento em que a palavra de Deus, ela vem para ser ativa em todos os detalhes humanos. Então diz aqui: digo, muitos profetas e reis desejavam ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Hoje nós estamos vivendo dias que os profetas queriam. Por quê? Porque hoje nós temos o entendimento das Escrituras Sagradas, que o Espírito Santo, ao vir à terra conviver com os filhos de Deus, ele ensina, orienta, está ao lado, e o próprio Jesus ensina como viver e agir, atuar os poderes de Deus. Atuar nos poderes da essência do reino, atuar nos poderes da autoridade que há em Jesus, atuar nos poderes que há na autoridade de Deus. Ou seja, em outras palavras, os profetas e reis ansiaram pelo dia em que toda a autoridade de Deus seria um mecanismo ativo profético e pleno sobre a humanidade. E é isso que hoje nós estamos começando a viver. Já temos há 2000 anos entrado nessa era de começar a viver os poderes do reino de Deus sobre a terra. A liberdade da ação profética, atuar em todas as áreas sobre a humanidade. Por quê? Porque espiritualmente o Pai abriu acesso de acolher a humanidade, abrir o entendimento da humanidade para se aproximar de Deus. Como que ele abriu esse acesso? Através do sacrifício espiritual profético que Jesus fez. Que Cristo Jesus fez. Então o Pai recebeu a humanidade através de Cristo e abriu-se-lhe a oportunidade do entendimento das Escrituras Sagradas para compreender todo o poder da essência do nome de Jesus, a essência que há no Pai, para repreender não só todas as serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, mas para ativar os poderes do reino, os poderes dos céus marcados, escritos na nossa essência, dos céus para nós. Então aqui nós vemos a misericórdia, a bondade de Deus, a vontade de Deus, que nós venhamos a aprender e exercitar como atuar e praticar os poderes de Deus.
Cristão não é para pensar em problema, é para pensar em como ele vai distribuir e ativar os poderes de Deus sobre a terra. Em todas as áreas, nos desafios que ele enfrenta, naquilo que ele está, é para ativar o poder de Deus. Como que se ativa o poder de Deus? Ok? Então, a interpretação da alegria de Jesus aqui é porque ele estava vendo o início da fase do poder dele começar a alastrar, né? A começar a dispersar, ou seja, a ampliar, alcançar, melhor dizendo, toda a humanidade, desfazendo tanto as obras do diabo, mas construindo e edificando o que é a ação da essência dele em reconstituição, edificação de vida e direção de vida de todos os seus. Então, esta é a interpretação da alegria de Jesus e essa é o nosso dever, né, de querer buscar o poder e a autoridade de Deus. Não é só para lidar com os demônios, não é só para lidar com serpentes, escorpiões, não é só para lidar com toda a força do inimigo, mas é principalmente para nós aprendermos como viver as essências do reino, como criar e edificar as essências do reino, como utilizar o poder de Deus para cura, para edificar, para construir, para restaurar, para restituir, para restabelecer, para proteger, para cuidar do ser humano. Não é poder só para desfazer as obras de Satanás, mas quando nós cuidamos do indivíduo, né? Interessante que no Novo Testamento não fala nada sobre, especificamente, diretamente a Satanás. Fala sobre os mandamentos, né? Os mandamentos de Deus, ele fala sobre amar a Deus, o homem dá liberdade para Deus, e amar o próximo como a si mesmo, cuidar de si e cuidar do próximo. Velho Testamento, a base é essa. O homem respeitar a Deus, amar a Deus em primeiro lugar, amar ao próximo e cuidar de si também. Então a base está em quando o ser humano se concentra em edificar sua vida em Deus, respeitar a Deus e não ser obsessivo, autodestrutivo, ele vai restituindo sua vida, restituindo aquilo que está ao seu redor. E automaticamente Satanás já vai perdendo espaço, brecha, lugar. E aí a força do inimigo ela é desfeita, porque quando nós recebemos os poderes da autoridade do nome, da essência de Deus, as essências do nome de Jesus, em nós, estamos coligados com os céus e nós estamos vivendo o que é a restituição da palavra nos detalhes da nossa vida, estamos dando a maior alegria para Jesus. Ele queria chegar o dia em que a palavra restituiria os mínimos detalhes da nossa vida. As mínimas formas de interpretar mental que estava gerando enfermidade, peso, opressão, pressão no seu dia a dia, doenças ao seu redor, doenças para os seus filhos ou parentes, tudo isso com a correção da mentalidade curada, começa a gerar todo um ambiente de cura. Jesus começa a se ligar porque esse momento chegou da verdadeira interpretação, curar os mínimos detalhes do ser humano, daquele que quer viver a essência de Jesus, a essência do poder de Deus, a essência profética, o mesmo poder que cuida e tira todo o mal, independente do lugar que esteja, incluso no céu, quando repreendeu Satanás, que estava querendo ser melhor que Deus, e curou, ajustou, né? E a mentalidade ali nos céus, porque aqueles anjos que queriam ser melhor que Deus foram expulsos, e da mesma forma hoje Jesus quer restabelecer, curar nossa alma, nosso corpo, nosso ambiente, nosso estado, e também fazer uma obra completa no que é a autoridade de Jesus para a restituição. Amém? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas, que Ele possa ter liberdade, que Jesus possa ter liberdade de restituir-nos a cada dia mais, de restaurar-nos cada dia mais, de nós começarmos a deixar com que essa palavra ela ajuste a nossa mentalidade nos mínimos detalhes, para que todo milagre de Deus ele exista e ele aconteça, ele se exerça em cada um de nós. Amém?
Vamos orar e agradecer. Pai, nós te louvamos por tua palavra, por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós te agradecemos, Senhor, porque o poder do reino foi nos dado. O Senhor entregou o poder do reino, Senhor. O Senhor entregou muitos acessos de ferramentas para nós edificarmos, construirmos, cuidarmos, zelarmos, respeitarmos a Ti. Vemos, Senhor, o Senhor trazendo mentalidades de cura, mentalidade de restauração, de saúde, nas áreas, nos ambientes, nos temas, nas circunstâncias, nos desafios, nas enfermidades. O Senhor tem cura, o Senhor tem estabelecimento. Por isso nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo. Nós te agradecemos pelo que o Senhor será. Te agradecemos porque misericordiosamente o Senhor nos chamou para este tempo, para esta hora em que muitos profetas queriam ver e viver. Muitos reis queriam ver e viver, mas o Senhor aprova e nos escolher, Pai, para estarmos aqui, entendendo e interpretando aquilo que é o Teu poder nos mínimos detalhes, sobre todas as coisas, porque o Senhor quer um povo preparado. O Senhor quer uma noiva pronta, uma noiva cheia de poder e autoridade, uma noiva edificando, construindo, vencendo com toda a saúde espiritual, emocional e física em todos os seus nervos, juntas e medulas, porque essa saúde de poder é uma saúde que o Senhor está realizando, Jesus, completando e cumprindo um grande milagre sobre toda a terra, em conjunção ao ponto do teu encontro com a tua noiva. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos? Que o Senhor abençoe, um forte abraço e até mais.